Rute capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Para que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Acabamos de ver e ouvir testemunhos de mulheres da vida real. Mulheres que viveram momentos difíceis, sendo mãe solo, seja por uma separação conjugal, seja por um luto. Mulheres que viveram uma vida estruturada, mulheres que ficaram viúvas e se tornaram mães-avó e que cuidou de quem nunca gerou. Temos milhares de histórias, mas eu quero mostrar na Bíblia uma única mulher que viveu todos esses papéis. Ela era mãe de uma família estruturada, ficou viúva, cuidou sozinha dos seus 2 filhos, eles casaram, ela viveu sozinha por um bom tempo e depois ela perdeu seus 2 filhos. E ela ficou viúva e mãe sem 2 filhos, só com 2 noras. Essa mulher, depois disso, se tornou uma mãe-avó, que cuidou de uma netinha. Como assim? Vamos falar dessa pessoa. Eu estou falando de Noemi. No tempo dos juízes de Israel, por volta de 1.200 anos antes de Jesus Cristo, havia uma escassez muito grande na região de Belém. E ali o coração de Elimeleque se moveu a buscar um campo melhor para viver. Ele pega sua esposa e vão juntos, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, que eles já tinham nascido em Israel, e ele vai atrás de campos férteis em Moabe, do lado leste do Mar Morto. E essa família era uma família estruturada, e eles passaram a viver ali nesses montes de Moabe, e logo depois, não demorou muito, Elimeleque, o esposo de Noemi, ele morre. E aqui nós vemos que Noemi começa a viver uma segunda fase da sua vida. Sai de uma família estruturada onde ela tinha um marido e os seus filhos, e agora ela é uma mãe solo, onde ela sozinha tem que cuidar dessas 2 crianças, 2 homens, e naquela época a dificuldade era extremamente grande para ter trabalhos para uma mulher. Mas ela teve que buscar subsistência para garantir a vida desses filhos. Esses filhos cresceram e os 2 casaram. 10 anos depois, os 2 rapazes vêm a óbito. Noemi passa a viver mais uma vez uma outra fase da sua vida. Quando seu esposo morre, vira mãe solo. Quando os meninos crescem, ela fica sozinha porque esses meninos casam e agora vive uma terceira fase extremamente difícil porque não tem mais o esposo e não tem os filhos e ela está sozinha com 2 noras moabitas. Noemi começa a viver um outro drama da sua vida. Não era fácil, ela está tendo tantas emoções fortes e tendo que administrar uma vida como essa. Nós vimos testemunhos de mulheres que sozinhas criaram suas filhas, mulheres que mostraram a dificuldade de também estar dentro de uma estrutura familiar e sentir-se cansada, não reconhecida, não vista pelas pessoas. E agora ela está vivendo essa outra fase da solidão. Por que era tão difícil ela sobreviver ali naquela terra estrangeira? Porque ali eles praticavam a poligamia e a idolatria. Era uma prática muito forte naquela região. E aí foi um tempo extremamente desafiador para Noemi. E ela pensou em voltar para sua casa. Diante daquelas dificuldades que ela começou a enfrentar, suas emoções estavam muito abaladas, muito mesmo. Ela tinha sido uma mulher dedicada a Deus,
pensava que Deus tinha agido com severidade com ela. Ela não estava entendendo por que, sendo uma mulher de Deus, uma mulher que buscava a presença do Senhor, uma mulher que exerceu influência até na vida das suas noras, e agora ela estava sendo castigada na sua visão pelo Senhor. Então ela estava agindo porque achava que tinha uma vida cheia de decepções e fracassos. Não foi isso que ela planejou. Ela tinha sonhos de ter uma vida saudável, uma vida conjugal até. Mas apesar dessas dores, apesar dessas confusões, ela mantinha a sua fé firme em Deus. Pensando no futuro das noras, o que Noemi fez? Elas ainda eram muito jovens e ela insistiu para que elas voltassem para suas casas. Eu não tenho como dar filhos para vocês, ainda que viesse a ter, até ele crescer, já estarão muito mais velhas do que eles. Vão para suas casas, reconstruam suas vidas. Noemi estava pensando na vida daquelas moças e ela insistiu muito para que elas tomassem essa decisão, até que Ofra assim o fez. Despediu-se dela, chorou muito e voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth, ela jurou que iria acompanhá-la, renunciou à sua família, renunciou à sua religião, renunciou o seu povo. Por que alguém faria tantas renúncias assim? Porque a convivência que Ruth teve com Noemi deu para ela conhecer o Deus de Noemi. Ela pôde ver a fase do luto, ela pôde ver a fase da dor, do choro, da perda dos seus 2 filhos, já sendo uma mulher viúva. Ela viu como ela passou nessas fases, confiando em Deus, acreditando que Deus iria mudar a sua sorte. Ruth foi testemunha da perseverança de Noemi no meio de tantas dificuldades, e ela aprendeu, através do sofrimento e dessas adversidades, que Deus é um Deus bom e misericordioso. Como é difícil poder enxergar isso. A maioria das pessoas culpam Deus por alguma coisa que não está dando certo na sua vida. Enfim, Ruth e Noemi voltam para Belém. E ali, Noemi, com uma filha que não gerou, ela começou uma nova vida em Belém. Ruth, na realidade, ficou como se fosse sua filha, porque ela lhe cuidava de Noemi, ela estava sempre ao seu lado. Então foi como aquela mãe-avó, aquela mãe que criou um filho adotivo, aquela mãe que criou uma pessoa que ela nunca pensou que teria uma filha mulher, porque os seus 2 filhos foram homens. E ali ela age com muita sabedoria e começou a ajudar Ruth. Como assim? Ela facilitou a adaptação de Ruth ao seu povo. São culturas muito diferentes, são deuses muito diferentes, tudo era diferente para Ruth, mas Noemi facilitou todo o processo para que ela se adequasse bem à realidade do seu povo e ali, nesse novo ambiente, ela soubesse como eram os costumes, como eram os comportamentos. E ali, quando Noemi e Ruth chegam na cidade de Belém, elas são recebidas com muita surpresa, porque quando veio aquela mulher sem família, solitária, abatida, triste pela sua dor, as mulheres daquela cidade se comoveram. A Bíblia diz no verso 20 que toda a cidade se comoveu por causa delas. E disseram, não é esta Noemi? Eles estavam espantados de ver, porque muitos ainda eram dos antigos da época quando eles saíram, lembravam deles, lembravam das crianças, e agora só tinha ela e uma moça desconhecida, uma moabita, e ela então respondeu àquelas mulheres da cidade, não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse era o coração de Noemi. Ela estava amargurada, ela estava triste, não havia expectativa para ela. Ela voltou para as terras que era dela, ela voltou para o seu lugar, mas naquele momento Noemi escolheu culpar a Deus por tudo que ela estava passando. E ela faz referência à maneira como ela saiu de lá. E ela diz nesse texto do verso 21, cheia eu parti,
porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Olha essa expressão de Noemi: cheia eu parti. Cheia de quê? Ela partiu cheia de vida, era jovem, ela partiu cheia de sonhos, de propósitos, ela estava com seu esposo, ela estava com seus filhos. De que valiam as terras e as riquezas que estavam ficando para trás, se ela tinha aquilo que mais importava para ela? Não eram as riquezas de Belém, mas aqui Noemi mostra o senso de valor que ela dava para a sua família, o quanto aquela família era importante na vida dela. Eram vidas amadas que agora não estavam mais com ela. A sua dor era exatamente por isso. Mas apesar disso, Noemi, ela não agiu em alguns momentos ou em todos os momentos de uma forma correta em relação à aflição do seu coração. Ela reconheceu, sim, a operação de Deus na sua vida. Estava doendo, estava difícil, era uma situação nova que ela estava enfrentando dentro da sua terra, com o seu povo, a solidão, ela estava sozinha, ela não tinha ninguém para amparar, para trazer trabalho, trazer sustento, a não ser Ruth, sua nora, que também era mulher. E ali você vê que ela demonstra que tinha uma visão equivocada. E mesmo quando ela acusou Deus de trazê-la de volta sem nada, porque parecia que era tão amarga a sua história, que era tão triste o que ela estava vivendo, que ela via a situação como um lado muito negativo. E aqui nós temos que pensar que nós não estamos conseguindo muitas vezes enxergar o benefício quando estamos passando por uma situação difícil. Nós não conseguimos ver quais são os planos de Deus quando atravessamos algumas coisas que julgamos que não merecemos. Veja, olhe de um outro aspecto, procure ver com a visão de Deus, porque Deus está realizando algo através da nossa dor e nós não conseguimos enxergar nada além da nossa dor. Mesmo que a sua dor continue, veja, comece a conhecer o poder de Deus. Noemi mostra isso quando ela faz referência àquele que ela o acusa de estar vivendo disso, quando ela fala dele como o Todo-Poderoso. Isso mostra que ela ainda tinha confiança nele. Isso mostra que ela ainda queria ver a mão de Deus agindo na sua vida. Era como se ele dissesse, ele ainda pode mudar alguma coisa, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que fez todas essas coisas. Quando ela faz essa referência, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Mas é como se ela dissesse, mas o Todo-Poderoso pode mudar isso a qualquer tempo, porque o poder está nas suas mãos. Quando você começa a enxergar com outros olhos, os céus começam a se abrir diante de você para você poder ver a mão do Senhor sobre você. Por isso que Provérbios, capítulo 24, verso 10, ele diz, se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força é pequena. E é exatamente isso. Não se apoie no que você é, no que você tem, no que você pode suportar, porque senão você vai ficar sem forças para lutar. Você não pode olhar as coisas com uma visão tão pequena, porque você vai ficar sem forças. Quando nós olhamos numa perspectiva mais macro, olhando com os olhos de Deus, Ele vai reverter esse quadro. Algo vai acontecer na minha vida. Ele não me fez para viver debaixo de um jugo de sofrimento e de dor. Por isso que o Deus Todo-Poderoso, de fato, tinha planos para a vida de Noemi e para a vida de Ruth. O fato dela já estar ficando mais idosa, já estava uma mulher que não queria mais contrair outro relacionamento, ela já não tinha uma perspectiva de montar uma nova estrutura familiar, era como se isso estivesse fora dos seus planos, mas não estava fora dos planos de Deus. E isso é tremendo, porque ali
ela começou a mostrar para Ruth o exemplo de Deus que trabalha por meio de uma mulher que ele sabe que ele vai mudar a sorte. Queridos, Deus, mesmo diante das tragédias e das provações, ele cria oportunidades para que nós possamos ver que no tempo certo ele vai mudar o nosso destino. Não, mas eu não aguento mais essa situação. Quantas mulheres, sejam elas solo, seja ela estruturada, seja ela viúva, seja ela avó, todas passam por momentos difíceis na sua vida, com companheiros ou não. Tem dificuldade para todos e em todos os níveis. Mas deixa eu lhe dizer, quando Noemi não esperava que nada podia acontecer de novo, Deus restaura um relacionamento novo para Ruth. Ele coloca Boaz na vida de Ruth, que era um resgatador. Em Israel, quando uma pessoa morria, para que ficasse a semente daquela geração, o parente mais próximo precisava resgatar a viúva e suscitar semente delas para que aquele nome não se apagasse dentro de Israel. E foi o que aconteceu. O parente mais próximo que aceitou resgatar Ruth foi Boaz. Foi um homem escolhido por Deus para que Ruth fosse amparada. Deus, irmãos, ele é tremendo. Ele trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Por isso, quando ele levanta Boaz, é como se fosse um presente, alguém que estava mais próximo, que ele poderia usar para transformar a vida daquela família. Era um homem íntegro, era um homem de família. E aí este homem resgatou e casa com Ruth. Ruth passa a viver uma nova vida conjugal, um novo relacionamento. E Noemi passa a adquirir uma nova família. É como se a sua neta, ela agora casasse, ela agora estava cuidando dessa nova neta, que ela facilitou muito para que isso acontecesse, porque ela conhecia a família que ela tinha. E daí esse casamento nasce Obed. Obed era pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi. E nós vemos que quando nós olhamos a genealogia, é dessa descendência que veio Jesus Cristo. Olha como Deus faz as coisas acontecerem e muda completamente os nossos propósitos. Quando Ruth deu à luz, a Bíblia diz no capítulo 4 do seu livro, no verso 14, que as mulheres de Belém disseram para Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, ou seja famoso em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Olha bem, quantas informações tremendas tem nesses 3 versículos. Quando aquelas mulheres viram o casamento, viram que Ruth engravidou, elas já liberaram uma palavra profética que de fato aconteceu. Bendito seja o Senhor que não te deixou. Mulheres, entenda uma coisa, o Senhor não te deixou. Mesmo que você pense que a luta está muito grande, mesmo que você ache que não vai suportar, mesmo que a solidão bata na sua porta, ou talvez a angústia por não ter soluções, o Senhor nunca te deixou. Tenha o procedimento de Noemi de continuar confiando nele, continuar crendo que Deus vai mudar a atual situação como ele mudou de Noemi. O que ele fez? Ele vai lhe dar um remidor, ele vai lhe dar uma saída, ele vai lhe dar aquilo que você precisa, um direcionamento. Como ele disse, que ele será até famoso na cidade. E foi o que aconteceu. O grande remidor que veio, que se tornou famoso e que está no nosso meio até hoje, Jesus Cristo. Veio da descendência desta mulher que decidiu acreditar, apesar das circunstâncias. Jesus é o mesmo remidor que está aqui para mudar a realidade do que você vive.
Quantas pessoas acham que para mudar a realidade tem que trocar de maridos várias vezes? Não, queridos, Deus pode restaurar a casa com este homem que você tem. Deus pode restaurar a tua situação da forma que está. Você não precisa estar trocando. Isso traz um desgaste fenomenal, não só para você, como para os filhos que saem dessa relação, os frutos dessa relação. Por isso que ela diz, ele te será recriador de alma, ou seja, a falência das tuas emoções, a desistência, a sua alma que abriga as suas emoções serão restauradas. Vai se criar um amor novo, uma empatia nova, um desejo novo de continuar a viver, de dar prosseguimento à sua história, de ver filhos e netos crescendo na presença do Senhor com uma casa equilibrada, estabilizada. Que isso é tremendo, porque elas profetizaram que até mesmo o Senhor ia conservar a sua velhice, porque ela tinha alguém que a amava. Pode parecer até uma coisa fora da realidade do hoje, porque quando se fala em nora e sogra, parece que já se fala em briga, já se pensa em confusão, já se pensa que nós não vamos dar certo. Este aqui é um grande modelo de que funciona e que dá certo. Ruth foi uma tremenda filha para sua nora, para sua sogra, Noemi. O relacionamento delas era saudável, não era um relacionamento de intriga, de confusão, de bate-boca, de disputas. Parem de andar com atitudes desse nível, só desgasta relacionamento. Toda mãe gosta do seu filho, assim como tua mãe, mulher, gosta de você, a sua mãe, homem, também gosta de você. Então não precisam se agredir, amem as genitoras de vocês. Um precisa aprender a se dar bem com a outra, para que eles estejam felizes, não só com o filho, de ver o filho feliz, mas de ver você também feliz. Por isso que Deus, ele disse que ele iria mudar a sorte dela, que seria esse relacionamento como se ela tivesse, muito melhor do que se ela tivesse 7 outros filhos. E de fato, a alegria que Ruth trouxe ao coração de Noemi não se compara como o Deus agiu na vida dessa mulher. E mais do que isso, a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, Deus virou a sua sorte. Ela agora vive mais uma fase da sua vida de mãe. Agora ela se torna mãe, avó. O versículo 16 diz que Noemi tomou, pois, o filho, pôs no seu regaço e foi a sua ama. Foi ela quem cuidou daquela criança. Havia uma alegria no coração dela pelo que o Senhor estava fazendo. Eu sei que é diferente da realidade de hoje, que muitas têm filhos e colocam nas costas da mãe e some no mundo. E a mãe é obrigada a ser a mãe, a avó. Quando isso já vem no coração da criança, eu queria era a minha mãe, eu queria era o meu pai. Muitas vezes é tirado deles esse privilégio de ter pai e mãe dentro das suas casas, talvez por egoísmo, talvez por não suportar a situação, seja lá o que for. O que eu vejo é que há solução para todas as coisas. Deus entrou na história de Noemi. Ela achava que a sua história já tinha terminado, mas não. Deus ainda estava conectando Noemi a um propósito. Deus pode estar trabalhando na sua vida para que ele te conecte a um propósito. Qual era o propósito de honrar ainda esta mulher e a sua descendência? Ela fez com que Jesus Cristo viesse dessa linhagem, viesse dessa família, assim como Jesus veio não só para restaurar a casa de Noemi e Ruth, ele está aqui para restaurar a minha e a sua casa. Por isso, querido, seja você mãe solo, seja você mãe dentro de uma estrutura de família, seja você uma viúva. Quantas viúvas acham que a vida já acabou? Não, querida, não acabou. A razão da nossa vida é Jesus, e se ele tirou esse teu cônjuge, ele tem algo novo para te dar, um propósito novo de vida. Ele pode até ter outra pessoa para você se relacionar, eu não sei, mas Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Por isso que deixa eu lhe falar algumas coisas para a gente fechar aqui. Deus, ele não rejeita as pessoas feridas.
Guarde isso no seu coração. Você foi ferida por alguma situação, ou rejeição, ou abandono, ou viuvez, eu não sei qual foi as circunstâncias, mas as feridas que se instalaram, Deus não rejeita, Ele não ignora, Ele continua atento ao que está se passando conosco. Todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, todos os nossos gemidos, Ele ouve e Ele está pronto para responder. Por que ignorarmos a Deus? No primeiro momento da dor de Noemi, ela também agiu assim. E eu louvo a Deus porque Ele deixa registros na sua palavra, exatamente para a gente ver que essas mulheres que estão na Bíblia são exatamente igual a nós. Elas passaram por as mesmas dificuldades no seu relacionamento como nós passamos. Veja que a dor, ela pode mudar o nosso coração de uma forma temporária, mas ela não pode cancelar o propósito de Deus na nossa vida. Podem fazer o que for contra você, pode acontecer o que for, mas se você for uma mulher de propósito, você vai prosseguir nessa jornada. Quantas pessoas que já ficaram sozinhas para criar seus filhos sem os seus pais dentro de casa, mas elas não desistiram dos filhos porque tinham o propósito de vê-los crescer saudáveis, deles terem uma profissão, deles terem recurso, deles também vencerem nessa vida. Isso chama-se propósito, não abandonar o barco porque as coisas não estão dando certo do seu jeito. Outra coisa, mulheres maduras tem o poder de influência. Noemi era uma mulher madura que caminhava na presença de Deus e ela pôde influenciar a vida de Ruth. Ruth ficou apaixonada por Deus por causa do testemunho de Noemi. Aquela mulher que temia o Senhor, passou por tantas adversidades e Ruth foi testemunha quando caminhou ao seu lado. Esteve com ela na perda do seu esposo, esteve com ela na perda dos seus filhos, dela. Esteve com ela em todos os momentos da miséria e da ruína em que faltava o pão dentro da sua casa. Então, todos esses momentos, ela teve como referência a atitude de uma mulher madura, como ela reagiu diante das adversidades. Veja que mesmo quando você se sente vazio, quando Noemi se sentia vazia, Deus ainda estava gerando o seu futuro. Quando ela achava que tudo se acabou, Deus ainda estava trabalhando na sua história. Noemi mostra aqui que a restauração de vida, ela vem muito melhor do que no começo. A tua história pode ter começado muito ruim, muito difícil, mas deixa eu lhe dizer, o fim, com certeza, se você estiver com Ele, não será tão ruim quando começou.